Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, portanto, temei ao Senhor e serve com sinceridade e em verdade, pondo de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e serve ao Senhor. E se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhe neste dia a quem servires. Se aos deuses que os vossos pais serviram, ou quais estão do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, por esta palavra, nós temos a noção que servir a Deus é algo completamente diferente do que nós contemplamos nesta terra. Por esta palavra de Josué, que fala ao povo de Israel, Josué aqui estava com mais de 100 anos, e ele se levanta e reúne toda Israel. E ali ele começa a falar das coisas que Deus fez àquele povo. Deus tinha jogado 10 pragas no Egito para que Faraó libertasse o povo dele, porque o povo chegou no estado de 400 anos escravo, e aquele povo começou a clamar a Deus, pedir libertação, porque o povo não estava aguentando mais da escravidão, da maldade dos egípcios em cima do povo de Deus, e o povo começou a clamar, e Deus traz ali pragas sobre o Egito, 10 pragas. Aquelas pragas serviam para que o povo de Deus abrisse os olhos, porque aquele povo já estava acostumado a viver no Egito, era escravo, sofria, mas os 400 anos levou aquele povo a acostumar aquele lugar. Então Deus traz aquelas pragas, traz aqueles feitos, aquelas maravilhas, para aquele povo ver quem era aquele Deus, para aquele povo ter a noção que existe um Deus. E Deus traz aquelas pragas, o faraó ordena que aquele povo vá embora. Depois disso, o faraó cai em si e diz: não, vamos atrás deles, e desce atrás do povo de Israel. E o povo de Israel se encontra diante do mar e atrás dos egípcios para matá-los. E ali, por algo grandioso do poder de Deus, Deus usa Moisés e diz: ó, bate o cajado nas águas, e aquelas águas se abrem. E aquele povo passa pelo meio das águas com pés secos. E aquele povo adentra o mar e passa para o outro lado. E quando os egípcios tentam passar também, aquelas águas se fecham, engolem aqueles homens. E Deus vem trazendo maravilhas diante daquele povo. De dia, Deus trazia uma nuvem que cobria aquele povo para o povo não sofrer com o sol. De noite, Deus levantava uma coluna de fogo para aquecer aquele povo, pois o deserto à noite é frio. Aquele povo clamava por alimento, Deus descia alimento do céu. Aquele povo levantava de manhã e encontrava alimento no chão, o maná. Aquele povo pedia água e Deus tirava a água da rocha. Deus trazia maravilhas sobre aquele povo, irmãos. Aquele povo, irmãos, começou a murmurar, dizendo que queria carne. E Deus ordena cordonices, codornas, vir sobre aquele povo. E aquele povo come tanta carne que bota a carne pelo nariz. Então Deus vem sempre mantendo o seu povo, sempre dando bonança ao seu povo, sempre abençoando. E nesse momento, Josué chama toda a congregação. Diz: ó, a partir de hoje,
Deus fez esses feitos maravilhosos e todos nós somos provas vivas dos feitos de Deus. E agora, escolhe o que vocês querem para si. Vocês querem servir aos deuses dos seus pais? Vocês querem servir aos deuses dos egípcios? Ou vocês querem servir a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Senhor que tirou vocês da escravidão? E Josué coloca diante do povo: sim, digam o que vocês querem, mas Josué diz, eu sei o que eu quero. Eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué ali se derrama diante daquele povo e se posiciona diante do Senhor, porque Josué contemplou a maravilha de Deus. Josué contemplou o poder de Deus, e Josué viu com seus olhos o que Deus fez. E Josué se coloca diante do povo e se posiciona: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Irmãos, por essa palavra, nós temos entendimento que vai chegar um tempo da nossa vida, vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar uma decisão. Vai chegar uma hora em nossa vida que nós vamos se deparar com o caminho do Senhor ou o caminho da perdição. Não tem como, irmão, você viver esta vida e não se deparar com as coisas de Deus, pois até a natureza mostra quem é Deus. O céu, a terra, o mar, tudo mostra quem é Deus. Ao certo momento, uma pessoa vai questionar: quem foi que fez tudo isso? Quem foi que fez o céu? Quem foi que fez a terra? Como isso existiu? Como isso se fez? E vai chegar um momento que você vai se deparar com a verdade. Vai chegar um momento que Deus irá se apresentar diante de você. E você vai ter que tomar uma decisão. Você não vai poder ficar em cima do muro. Você não vai poder dizer: eu estou aqui neste lugar, para mim aqui está bom. Não vou para lá, nem vou para cá. Mas eu sou neutro. Irmãos, com Deus não existe a neutralidade. Com Deus não existe você em cima do muro. A palavra de Deus, Apocalipse, ele fala: porque você não é quente, nem frio, mas é morno, eu vou vomitar você de minha boca. Deus rejeita a pessoa que não toma posição. Deus rejeita o homem que não se coloca em uma posição. E aqui Josué chama toda a congregação e diz: ó, vocês vão servir os deuses do seu pai? Vocês vão servir os deuses dos egípcios? Ou vocês vão servir a Deus? Porque eu já tomei a minha posição. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. E se você for lendo essa passagem, o povo escolhe servir a Deus. Mas eles escolhem servir a Deus na superficialidade. Eles não se lançam a Deus. Ele diz: não, nós serviremos a Deus, seremos de Deus, longe de nós abandonar a Deus. Que Deus nunca permita que a gente abandone a Deus. Mas se você for ler, o povo se desvia do caminho do Senhor. E ali o povo sofre, tem aflição, porque se desviou do Criador, se desviou da presença de Deus. Irmãos, hoje, no mundo que vivemos, vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar. Não adianta, pode demorar o tempo que for. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer quem é você. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer quem você serve. Porque tudo que está passando sobre este mundo está chegando este momento de você falar quem é você. E neste momento, irmãos, eu peço a Deus que você abra sua boca e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu espero em Deus que você tome essa decisão.
Pois pode ser uma decisão diante aos olhos do mundo, loucura, uma coisa que não presta, mas para Deus, irmãos, essa decisão é tudo. Para o homem, para a mulher que serve a Deus, esta decisão é primordial. Você servir a Deus, você servir a um Deus santo, um Deus grandioso, um Deus que contempla o seu servo, um Deus que esquadrilha o coração, sonda os rins, um Deus que tudo vê. Ele, nesse exato momento, ele está sondando o teu coração, ele está esquadrilhando os seus rins, está vendo tudo o que você está pensando, tudo que passa sobre a sua mente, Deus está lendo. É um Deus que não tem barreiras, não tem limites para ele, tudo ele vê. E este Deus, irmão, quer que você tome a posição. Este Deus quer ver você confessar com tua boca: eu creio, a minha vida é tua, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu vivo para ti. A partir de hoje, a minha vida está dedicada para a tua obra, o teu trabalho. É isso que Josué colocou diante do povo de Israel. Quem vocês vão servir? Aos deuses dos seus pais? Aos deuses do Egito, a qual vocês estavam? Ou vocês vão servir a Deus? Josué estava com 100 e poucos anos, estava chegando a sua trajetória já. Mas apesar de ele estar velho, cansado, já perto da morte, Josué tinha posição. Ele dedicou a sua vida a servir a Deus. E até no momento da sua morte, ele se posicionou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no reino de Deus não tem você ficar parado, você ficar: eu não sei o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. Não tem, irmãos. Deus te chama para trabalhar. Deus te chama porque tem algo para te entregar. Deus te chama porque Ele quer que você se posicione, ande na direção dele, lute pelo reino de Deus, ganhe almas para Cristo, ganhe almas para o reino de Deus. É para isso que Ele te chama. E nesta terra, irmãos, você tem que brilhar, você tem que mostrar quem é você. Aonde quer que você vá, você tem que mostrar quem é você. Quem sou eu agora? Antes eu era um cachaceiro, antes eu gostava de coisas erradas, adorava outros deuses, mas um momento Deus veio sobre a minha vida e abriu meus olhos, abriu meu entendimento para eu entender a palavra dele. Ele abriu, meus olhos foram abertos e hoje eu contemplo um Deus grandioso, um Deus que faz milagres, um Deus que traz um pecador até a sua igreja e converte e salva. Este é o Deus que eu sirvo. E a palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e o 33: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Jesus aqui dá uma afirmação forte. Ele diz: aquele que me confessar diante deste mundo caído, diante das pessoas, diante de seu pai, sua mãe, sua família, aquele que dizer: eu sou do Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus diz, ele diz que ele vai confessá-lo diante do Pai. Naquele grande dia, irmão, que nós vamos entrar nos portões celestiais, nós vamos estar diante do trono de Deus e o Senhor Jesus estará sentado, reinando. Ele irá dizer: este é meu, porque ele abandonou tudo e me confessou diante do mundo que ele me serve. E eu também agora eu confessarei: ele é meu. Glória a Deus. Este é meu, eu comprei, eu paguei a vida dele pelo meu sangue. O Senhor diz em sua palavra que ele abrirá a boca e confessará que você é dele. E você vai estar livre da condenação, livre da perdição, porque você está comprado, porque você decidiu a confessá-lo, a entregar a sua vida ao Senhor. Mas também o Senhor nos alerta
Mas aquele que me negar diante aos homens, também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmãos, e aqui negar não é você, é você também dizer não quero, e é também você dizer eu quero e viver de outra forma. É a sua vida não ter uma fluidez de um cristão. Isso também é negar o Senhor. Não é só você abrir a boca e dizer não, eu não quero. A sua vida também pode negar ao Senhor. A vida que você vive pode dizer não quero este Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus nos alerta: aquele que me negar, eu também negarei diante do meu Pai. Imagine você diante do Senhor Jesus. Naquele momento ninguém vai ser com você, vai ser você e o próprio Deus. Os anjos, arcanjos, querubins, todos aqueles que foram salvos em Cristo Jesus estarão lá. Os condenados e os salvos, todos irão ver. A palavra diz que todas as nações da terra estarão diante do trono branco. Todos irão dobrar o joelho e confessar: Jesus é Senhor. Todas as nações. E você, diante do Senhor, quando ele, o Senhor dizendo: nunca te conheci, apartai-vos de mim. Todos verão a sua vergonha. Todos verão que o Senhor da glória irá te negar. Por quê, irmão? Porque aqui nesta terra você teve a oportunidade de se lançar diante da verdade. Quando Jesus abre a boca e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, e às vezes as pessoas ouvem, às vezes muitas pessoas vão à igreja, ouvem a verdade, mas eles rejeitam, não querem. Então essa rejeição aqui nesta terra, que você pode achar que é uma besteira, que nada, isso não existe, mas um dia, irmão, vai existir. Um dia todos nós vamos estar diante do Senhor, e maldito vai ser aquele que vai ouvir do Senhor: nunca te conheci, eu não sei quem é você. Esse será maldito, esse arderá com fogo e enxofre para a eternidade, onde está reservado para os anjos e o diabo. Os anjos e seus demônios, esse estará lá junto com ele. Irmãos, a gente fala da palavra de Deus, a gente fala do amor de Cristo. Por algum momento, você ainda não pode contemplar o mundo espiritual, o mundo que existe após a nossa partida. O corpo vai acabar, mas a alma é eterna, irmão. A alma não acaba, é eterna. Pode ser eterna para a salvação, pode ser eterna para a perdição, irmão. O que nós pregamos, o que nós falamos é a palavra de Deus, é a verdade. Eu não falo de mim, eu falo da palavra do Senhor. E a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus não contém erros. A palavra de Deus, irmão, veio para edificar o homem, para que o homem possa ter a possibilidade de voltar para o Criador, para que o homem possa ter a possibilidade de, quando partir desta terra, ter um encontro com Cristo. Você lembra do ladrão da cruz? Aquele homem estava condenado, não tinha mais como voltar atrás. A condenação dele era a morte. Mas naquele momento ele olha para o lado e diz: Senhor, lembra de mim quando tu vier no teu reino. Naquele momento os olhos daquele homem foram abertos e ele contemplou a verdade diante dele. Então lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E o que foi que Jesus falou? Hoje mesmo estaremos no paraíso. O Rei da Glória falou: hoje mesmo. Então essa passagem nos diz, irmão, quando fecharmos os olhos aqui, vamos abrir ou na glória de Deus ou na perdição. Jesus fala da parábola de Lázaro e o rico. O rico gozava de bens aqui nesta terra, não esquentava com nada, porque ele era rico.
Mas tinha um homem ali que era pobre, carente, necessitado, mas era um homem que era firmado com Deus. E a palavra diz que quando Lázaro morre, os anjos vêm buscá-lo. E o rico morre, ele acorda em tormentos. Jesus conta essa parábola para abrir os olhos das pessoas, dizer, olha, esta vida não acaba aqui, ela continua. Mas lá tem dois caminhos. Tem dois caminhos. E essa escolha desses dois caminhos é agora que você tem que fazer a escolha. Muitas religiões dizem, não, que você morrer, chega lá, você vai conversar, ou você vai purgar em um lugar os seus pecados, vai se limpar, depois você vai para Deus. É mentira, irmão. É mentira. Essa doutrina de demônios, que quer levar as pessoas para a perdição. Só existem dois caminhos. E essa decisão desses dois caminhos é agora. É hoje. É agora. Por quê, irmão? A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. A gente não tem a certeza, a gente vai dormir e amanhã acordar. Não sei. Daqui a 10 minutos eu não sei o que pode acontecer. Então, como nós temos a possibilidade de encontrar a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz, olha, quando ouvis a palavra do Senhor, não endureça seu coração. Não endureça. Abra seu coração na palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 9, versículo 57 ao 62, Jesus aqui fala: e aconteceu que, indo ele pelo caminho, um certo homem lhe disse: Senhor, eu desejo te seguir para onde quer que tu fores. E Jesus disse-lhe: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele disse: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos enterrem os mortos, mas vai tu e prega o reino de Deus. E outro também disse: Senhor, eu desejo te seguir, mas deixa-me primeiro despedir do que estão em minha casa. Jesus lhe disse: nenhum homem, tendo posto a mão no arado e olhar para trás, é apto para o reino de Deus. A gente vê, irmãos, que tem que ter uma posição, irmão. Tem que ter uma entrega. As coisas de Deus não é dúvida. Não é você ficar em cima do muro. É você se lançar. Você vê aqui, irmão, naquela palavra de Deus: Senhor, deixa eu enterrar meus pais. Senhor, deixa eu me despedir da minha casa. Mas o Senhor vem e dá uma afirmação forte: nenhum homem que, tendo posto a mão no arado e olhar para trás, é apto para o reino de Deus. O que é que Jesus quer dizer? A decisão que tu tomar, irmão, não pode voltar atrás, não. A decisão que tu tomar, não se pode voltar atrás. Porque aquele que volta para trás não é apto para andar com Cristo. Não tem como andar. É você andar para frente. Jesus veio, trouxe você para Ele, e agora qual é a sua posição? Andar com Ele. Andar. Lembra de Mateus? Mateus estava ali sentado, colhendo os impostos de Roma. Jesus chegou e disse: ó, segue-me. Naquele momento, aquele homem largou tudo o que estava fazendo e seguiu o mestre. Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque o Senhor abriu o entendimento daquele homem contemplou quem é que estava ali. E ele olhou para aquele homem e disse: eu quero ele, eu quero ele. Ele que eu quero viver para ele. Tudo que eu tenho não presta mais. Eu quero ele agora, eu quero viver para ele. E aquele homem larga tudo e segue o Senhor. É decisão, irmão. É decisão. Em Atos capítulo 16, versículo 16 ao 34, ali fala do carcereiro. Quando Paulo e Silas foram presos por expulsar um demônio de uma jovem que dava lucro ao seu senhor, adivinhando. E ali, quando Paulo expulsa aquele demônio, aquela mulher não consegue mais falar, consegue mais adivinhar. Aqueles homens pegam Paulo e Silas e prendem, prende. E Paulo e Silas ali, com as costas cheias de vergonhas, apanhou muito,
Mas a palavra diz que eles louvavam a Deus. Glória a Deus. Preso, em cadeias. E ali naquele momento que eles louvavam a Deus, Deus traz um terremoto naquela prisão. E todas as portas e as correntes são largadas dos braços, das pernas, e as portas se abrem. E a palavra diz que o carcereiro que estava no seu quarto vem aterrorizado. Quando ele vê que todas as cadeias estão abertas e aqueles homens, os prisioneiros não estavam lá, ele pega a sua espada e tenta se matar. Por quê? Porque todo aquele soldado que deixasse acontecer alguma coisa com o prisioneiro, fugisse, aquele soldado pagava com a vida. E aquele homem, temendo que iria sofrer para morrer, ele pega a espada e queria se matar. E Paulo disse: não se mate. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem vem tremendo e se prostra diante de Paulo e Silas e diz: Senhor, o que faço para ser salvo? Mas aquela salvação que aquele homem fala não é a salvação dos romanos, da pena que ele ia ter que ter. Não, a salvação que ele fala ali, a vida dele ser salva. O que eu faço, Senhor, para salvar a minha vida? Coisa maravilha que ele viu ali naquele lugar. E Paulo diz: crê em Cristo e será salvo tu e tua casa. Glória a Deus. Irmãos, e este homem crê na palavra do Senhor. E a palavra diz que ele e a casa dele crê e são batizados. Glória a Deus. É por isso que eu lhe digo, irmão, tem que ter uma posição, porque a posição que você tomar vai abalar a sua casa. Os seus familiares vão poder ter possibilidade de encontrar salvação por causa de você, pela decisão que você tomou. Em Atos capítulo 10, versículo 1 ao 48, ali fala de Cornélio. A palavra de Deus fala que Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. E a palavra diz que essa piedade dele de ajudar as pessoas, de ter temor de Deus, de estar com sua vida em Deus, apesar de ele não ser um judeu, mas ele temia a Deus, a palavra diz que isso chega até Deus. E Deus contempla isso. E Deus dá um sonho àquele homem. Um anjo do céu vem ao sonho daquele homem e diz: manda chamar Pedro, Simão Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, em Jope. E ali aquele homem acorda e manda os seus servos ir lá chamar. E ali eles trazem Pedro, e Pedro vem até este homem. E quando Pedro chega naquela casa, Pedro diz: não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil. Mas só que Deus tinha dado um sonho a Pedro, um lençol cheio de animais impuros que o judeu não podia comer. E Pedro, naquele lençol, desce e diz: Pedro, mata e come. Pedro diz: não, jamais eu vou comer coisa impura. Pedro, mata e come. E quando Pedro se depara com aqueles homens na casa de Cornélio, a família de Cornélio estava toda ali esperando Pedro. Pedro lembra dos sonhos: quem sou eu para dizer que as pessoas são impuras? Eles também merecem o Espírito Santo. E Pedro entra naquela casa e começa a pregar o Evangelho. E ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo desce naquele lugar. E aquelas pessoas começam a falar em outras línguas. E são cheios do Espírito Santo. E ali naquele momento Pedro vê, não foi só para nós, é para eles também. Mas o que eu quero mostrar aos irmãos com essa passagem? Porque a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo. Porque a casa de Cornélio recebeu o Espírito Santo. Porque este homem, irmão, se colocou na posição de adorar a Deus. Se colocou na posição de querer as coisas de Deus. E Deus veio e abençoou ele e a sua casa. Glória a Deus. Você está vendo como é importante você tomar uma posição? Você está vendo que você está na igreja de Cristo? Não é carro, não é casa, não é fortuna. Estar na igreja de Cristo, irmão, é ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho, para falar do amor dele, para falar da misericórdia com as pessoas que estão perdidas, sem esperança de ter a salvação. Você está na igreja de Cristo é para edificação, para que você esteja cheio da palavra, para levar o Evangelho, levar a salvação. Você está na igreja de Cristo é para você ter edificação, para salvar a tua casa. Porque através de você a tua casa vai ser salva. Pode ter a possibilidade de encontrar o Senhor Jesus, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Pode ter a possibilidade de ser cheio do Espírito
está salvo na mão de Cristo por causa de você, por causa da possibilidade, o posicionamento que você tomou, pela posição que você diz, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E por essa posição, Deus pode lhe abençoar e salvar a tua casa. Irmãos, é coisa séria, irmãos. Você ser cristão é coisa séria. O mundo mostra hoje que você ser cristão é ser próspero, é ter bens nesta terra, é guardar bens aqui. Mas a palavra de Deus diz que não, irmão. Ser cristão é ter bens no céu, é guardar tesouro no céu, porque esse tesouro aqui da terra é corrompido, se acaba, mas o que tu guarda lá no céu é para a eternidade. Irmãos, o amor de Deus é grande, irmãos, e Ele quer que você fale do amor dele. Sabe por que o amor de Deus é grande? Em Isaías 49, versículo 15, Deus aqui fala: pode uma mãe esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do filho de seu ventre? Sim, ela pode esquecer. Contudo, eu não esquecerei de ti. Glória a Deus. Deus aqui fala ao povo: pode uma mãe abandonar um filho que mama? Um filho que sai do seu ventre? Deus disse que pode. Pode esquecer. Mas Ele diz, ó, contudo eu não te esquecerei. A posição que tu tomar, Deus diz, ó, contudo eu nunca te esquecerei. Você estará na mão de Deus, irmãos, guardados na mão do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Em João, capítulo 14, versículo 21, aqui a palavra de Deus diz, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Está vendo, irmãos, qual a importância de você tomar posição, de você amar a palavra de Deus, de você guardar a palavra do Senhor, de você honrar a palavra de Deus, honrar a igreja do Senhor, honrar a comunhão dos santos, honrar a Assembleia de Deus. O Senhor disse que aquele que o ama, Ele vai amar. Ele vai amar. E o Pai também amará. E Ele, o próprio Senhor Jesus, se manifestará em nós. Como se manifestará em nós, irmãos? Quando levarmos a sua palavra, irmãos. Você acha que você tem força para ir pregar o Evangelho? Você tem força de falar do amor de Cristo para sua mãe, seu pai, seus irmãos? Você tem força de pregar a palavra de Deus? Não, irmãos. Só vai ter força pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus na sua vida. E quando você vai ter isso? Quando você tomar a posição: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Quando você largar tudo para trás, abandonar sua vida imunda, suja, e honrar a vida com Deus, ser limpo pelo sangue de Cristo, ser purificado pela presença do Senhor. Esta é a posição, irmão, que você tem que tomar. Esta é a posição: se lançar diante do Senhor, honrar o reino de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas que necessitamos, Ele vai dar, irmão. Ele vai dar, irmão. Glória a Deus por esta palavra, irmão. Glória a Que Deus. o Senhor Jesus coloque essa palavra no nosso coração. Amém. E que isso venha nos refletir, venha nos trazer, ó, pensar o que eu quero da minha vida. Glória O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Para onde eu estou caminhando? Se eu fechar meus olhos hoje, eu vou estar onde? Aonde eu vou estar? Que essa palavra traga, ó, pensamentos. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, me coloco diante de Ti, porque eu sei que eu sou pecador e preciso da Sua salvação. Eu necessito da Tua presença. Sem o Senhor, eu irei para a perdição. Salva-me, Senhor. Salva-me. Eu sei que o Senhor pode me salvar. Eu sei que o Senhor é grande, é poderoso. Eu sei que o Senhor pode me ouvir. Ele vai ouvir, irmão, e irá se manifestar na sua vida.
Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor.